Boa noite, pessoal. Mais uma live essa semana, né? Então, essa agora sobre biorressonância com o Rafael, do Quantum Lab. Vocês vão aprender um pouquinho, né, sobre ele, sobre essa ferramenta. A gente vai aprender junto, inclusive, porque é uma ferramenta que há um tempo eu já conheço, de nome e de coisas básicas, mas eu não entendia tanto até recentemente conhecer o Rafael e ele me explicar um pouco mais sobre. E, inclusive, a gente já está traçando aí uma parceria, né? Então, a ferramenta da biorressonância como diagnóstico, né? Ferramenta para diagnóstico, vai fazer parte aí para quem tiver interesse nas consultas também, nesse futuro, já começando a fazer uso para quem buscar. Então, a intenção é justamente conversar com ele, com o Rafael. Olha, ele já está aqui, gratidão, querido, já vou te aceitar. E ele vai explicar um pouco mais sobre essa ferramenta, tá? O Guto tá perguntando se meu colar é de cobre. Sim, colar, pulseira de cobre. Boa noite, Caio. Boa noite, Guto. Boa noite, Rá. Bom, simbora. Deixa eu aceitar aqui o Rafael. Vamos ver. Será que já apareceu aqui? Não vejo nada. Ah, foi. Boa noite, Boa noite, tudo bem, Rafa? tudo bom? Maravilha, que bom aí. Pessoal, só avisem pra gente, tá? Se vocês veem o Rafael, se vocês me enxergam também, se o nosso áudio tá legal, dá um alô aí pra gente. Mas gratidão, viu, Rafael, por topar essa ideia da live. Pra quem não sabe, gente, a gente vai fazer uma série de lives, né? Essa é a primeira de pelo menos algumas, quem sabe muitas. E, enfim, então, gratidão por esse pontapé conjunto aí. Muito bom. Gratidão aí pelo convite, ele. A gente vai conversar um pouco hoje sobre biorressonância. É um prazer aí falar sobre esse tema e fico muito lisonjeado aí pelo convite e poder contar um pouco do meu trabalho para vocês. Com certeza, uma honra, te agradeço. Bom, antes da gente dar esse pontapé, né, sobre o tema, eu vou de vez em quando olhar para frente, gente, aqui meu laptop está aberto e eu tô com a pauta aqui mais ou menos do que a gente vai seguir. Eu queria abrir para você se apresentar, né, contar um pouquinho de você para a galera, e depois eu me apresento e a gente segue. Eu sou Rafael, eu tenho algumas formações na área de terapia mesmo, como terapeuta holístico, mais focado na área da biofísica. Também tenho algumas formações na área da saúde. Eu sou médico veterinário e estou fazendo graduação em nutrição. Então, eu venho buscando me atualizar nos últimos 4, 5 anos, focado mais nessa área mesmo da biofísica, da biorressonância, entender um pouco melhor essa questão de terreno biológico, cargas tóxicas, como as pessoas adquirem as doenças, né? Todo esse processo de adoecimento, como acontece. Então, meu objetivo nos últimos anos foi estudar todas essas questões, entender um pouco melhor como isso funciona. E nessa busca de tentar encontrar ferramentas, a biorressonância apareceu, surgiu para mim, e a partir dali mudou o meu mundo. Eu acredito que a biorressonância ela é muito importante, porque ela permite a gente enxergar situações de uma forma muito precisa, questões muito antecipadas. Então, a biorressonância é uma ferramenta assim incrível. E vocês no final dessa live, com certeza vocês vão concordar comigo que é uma ferramenta impressionante mesmo. Gratidão, meu bem. Pois é, eu acho que vai ser uma live bem bombástica aí para quem não conhece, né, o tema. Mas bom, me apresentando também para quem talvez te segue e não me conhece, ou até para quem é novo aqui na página, meu nome é Elisa. Na verdade, as pessoas me conhecem mais como Eli Lamego, terapeuta naturopata, né? Trabalhando nessa área há um pouco mais de 4 anos, né? Não é a minha área original, entre aspas, de trabalho, né? Eu comecei numa área completamente diferente, mas me encontro como terapeuta naturopata e também possível futura nutricionista, quem sabe ano que vem começando aí a graduação. Então vai ser legal que a gente também provavelmente vai ser colega de profissão nesse sentido.
E, enfim, é parecido com você, né? Eu venho procurando na naturopatia já há alguns anos, que antes era para mim, eram autoestudos, né? Não era profissão. E eventualmente eu comecei a me focar nisso também para poder auxiliar outras pessoas, né? Mas buscando ferramentas mais naturais, né? De alcançar ou manter saúde, fugindo um pouco do que é o usual, né? Da medicina ortodoxa, justamente por enxergar, por até questões pessoais, experiências pessoais, que não necessariamente a medicina ortodoxa tem todas as respostas, né? E às vezes são respostas que precisam ser mais atualizadas. Então, por isso cá estou e com algumas vivências virtuais, né, também acompanhamentos privados e aí foi super legal que para quem, né, quiser entender um pouco mais como a gente se conectou, né, eu sinto que o Rafa entrou em contato, a equipe dele entrou em contato, porque a gente também viu sincronias, né, nos nossos trabalhos, o que a gente poderia somar. E aí no final a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas já dando pontapé, né, e puxando aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do tema. Gente, para quem é novo, né, biorressonância pode ser um super, né, uma ferramenta de diagnóstico muito interessante, né, para analisar o quadro de cada pessoa, peculiaridade de cada pessoa, individualidade de cada pessoa, e dar também, tecer essa, como se fosse uma teia mesmo de informações, que não necessariamente a gente consegue só com o exame de sangue. Até porque o exame de sangue é uma coisa muito, além de ser rasa, ela é momentânea, né, uma foto, uma imagem muito momentânea. Então, não tece essa amplitude, né, de informações que a biorressonância traz. Então, passar para você, né, Rafa, fica à vontade para contar um pouquinho, né, o que é biorressonância, qual o diferencial dela e, enfim, fica à vontade aí para trazer essa informação. Gratidão. Vamos lá, então. A biorressonância, primeiro eu preciso explicar essa questão, o que é ressonância, né? Para que as pessoas entendam um pouco melhor. E eu gosto de usar o exemplo da taça de cristal, que a gente está acostumado a ver. Com certeza vocês já viram vídeos, né, na internet, que uma pessoa pega uma taça de cristal, emite um som, numa tonalidade específica, aquela taça começa a vibrar e depois ela se quebra, né? E por que isso acontece? Porque a frequência da voz que aquela pessoa conseguiu alcançar entrou em ressonância com a taça. E a taça começou a vibrar. Então, a voz daquela pessoa alcançou a frequência de vibração daquela taça. E aí ela vibra, e aí ela quebra, né? Então, isso chama ressonância, vibrar, né? E, e biorressonância, então, seria a, a vibração, a análise da vibração dos tecidos. Existem outros equipamentos também que usam essa mesma lógica. O ultrassom, né, ele emite um som e forma uma imagem. Então a gente já usa, já tem um certo costume, né? Com certeza vocês já fizeram ultrassom ou já viram alguém fazer. Então é mais ou menos dessa forma. É a emissão de um som e avaliar a vibração. No ultrassom varia a tonalidade da cor de acordo com a vibração do tecido. Os ossos têm uma tonalidade mais para branco, os tecidos mais líquidos, uma tonalidade mais para preto. Então, na biorressonância não é muito diferente. A biorressonância, ela vai emitir, os equipamentos, eles vão emitir frequências, seja numa amostra ou no corpo. Então, tem algumas possibilidades. Tem equipamentos que a gente vai avaliar o corpo da pessoa e a gente também consegue fazer avaliações de saúde com uma amostra biológica. Pode ser cabelo, saliva, sangue. Geralmente a gente usa cabelo por não estragar com rapidez, né? Então a gente pode receber por correio. Então a gente acaba usando amostras de cabelo. Mas como funciona então o processo? Os equipamentos eles vão mandar uma frequência. E aí, pela vibração, eles vão conseguir descobrir o que tem naquele corpo, naquela amostra. Então, essa é a forma de trabalhar. Então, ele consegue perceber essa frequência. Tudo na natureza tem uma frequência. Então, por exemplo, a água tem uma frequência, as plantas, no nosso caso, no nosso corpo, o fígado tem uma frequência, o cérebro tem uma frequência, os ossos. Então, cada tecido tem uma frequência específica. Eu costumo comparar com uma rádio. Então, a gente está lá no nosso carro, querendo ouvir uma rádio. Em São Paulo, aqui, a gente tem a 100.9, que é a Jovem Pan, por exemplo. Se eu colocar 101, já fica chiado e às vezes não escuto. Se eu colocar 100.8,
Às vezes também vai ficar bem ruim o sinal, mas eu posso escutar ou, né, vai ficar bem chiado. Mas se eu colocar 100.9, exatamente, eu vou escutar o som perfeito. Então, a frequência dos órgãos é a mesma. A gente tem equipamentos que conseguem, então, no caso, isso foi sendo desenvolvido ao longo das últimas décadas. São estudos que já vêm sendo feitos desde a década de 50, 60, e eles conseguiram, então, identificar em laboratório, e em hospitais também, a frequência de funcionamento de cada um dos órgãos. E aí, com esse número, a gente consegue entender se existe variação, para mais, para menos. Então, a frequência ideal, a gente já sabe qual é. Então, se a frequência daquela célula, daquele órgão está alterada, alguma coisa está acontecendo com ele. E a biofísica, que é a base de tudo isso que a gente está conversando, ela avalia os átomos. E a gente tem que avaliar os átomos que são os tijolinhos que compõem todo o corpo. A medicina tradicional, que era o que eu estudava antes, inclusive, ela se restringe a ficar no bioquímico, no nível das moléculas. Então, eles não estudam muito os átomos. Existe a matéria biofísica na medicina veterinária, na medicina, mas não é uma matéria que é dada no primeiro ano e depois o profissional não vê mais, não tem uma aplicação prática. Então, a biofísica, ela praticamente tem, no âmbito universitário, é uma matéria esquecida, pouco estudada, pelo menos do ponto de vista prático da clínica. E é por isso que a gente vê poucos estudos, poucos tratamentos sendo desenvolvidos nessa base da biofísica. Mas a gente não pode esquecer que o que compõe uma casa são os tijolos, são os materiais menores. E os materiais menores são os átomos. Então, a gente tem que saber como se comportam esses átomos porque eles são a estrutura do nosso corpo. Então, se a gente consegue avaliar como nossos átomos estão funcionando, a gente consegue enxergar e ver lá no futuro o que pode acontecer com o nosso corpo. Se essas alterações, que hoje estão no nível dos átomos, forem aumentando, elas vão se transformando em alterações numa célula, e depois em duas, três, 10.000, 10.000, 100.000 células. Daqui a pouco é um órgão todo. E esse daqui a pouco que eu falo, muitas das vezes pode ser semanas, se for um quadro mais agudo, né, mais rápido, mas também pode ser décadas, se for uma doença mais crônica, uma doença mais lenta, como por exemplo um câncer. Então essas variações são importantes a gente entender, né? Porque quando a gente começa a olhar o indivíduo avaliando os seus átomos, a gente consegue perceber muitas coisas antes de virem acontecer. É como se a gente traçasse ali, tivesse um radar ali, um sonar no navio, e a gente vê todas as rochas embaixo dali do oceano e vê todos os lugares que a gente pode bater, né? E a gente faz o quê? Começa a desviar. Então, os tratamentos que a gente faz hoje, o que a gente faz na nossa vida hoje, vai refletir lá na frente, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. Então, é possível a gente alterar hoje a nossa rotina, mudar a nossa alimentação. Para quê? Para que a gente evite o que os equipamentos começam a diagnosticar agora. Então, eu acho muito fácil das pessoas entenderem o que é um exame de biorressonância, falando assim, é um exame que tem a capacidade de avaliar tendências, principalmente, né, de saúde, de adoecimento. Ele consegue avaliar a presença de metais tóxicos, por exemplo, substâncias tóxicas, toxinas, que podem atrapalhar o nosso corpo, né? E também ele é capaz de avaliar a compatibilidade de alimentos em relação ao nosso corpo. Se esses alimentos fazem bem para a gente ou se eles não fazem tão bem. E aí a pessoa olha e fala assim, não, mas a gente já sabe o que é bom e o que é ruim, né? Mais ou menos. Por quê? Porque existe um fator genético. E além do fator genético, existe toda uma vida que você viveu. Então, se a gente pega dois gêmeos, idênticos geneticamente, se eles vivem em locais diferentes do mundo, com rotinas diferentes, famílias diferentes, e depois de 20, 30 anos eles se encontram, eles não são parecidos. Às vezes a estatura muda, o peso, muita coisa pode ser diferente. Por quê? Porque existe um fator epigenético, que a gente chama, que é como nossos genes vão se manifestar em relação ao nosso ambiente. Então, isso que é interessante na alimentação também, porque a gente consegue entender se aquele alimento, mesmo sendo bom, considerado bom, vamos chutar aqui um brócolis, por exemplo, tá? Se você
procurar na literatura, vai ter diversos artigos falando dos benefícios das crucíferas, do brócolis em específico. Mas existem pessoas que não podem comer brócolis. Não é que não podem. Quando elas ingerem o brócolis, tem o potencial de fazer não tão bem para elas quanto deveria. Então, pode ser um alimento ideal para se evitar, pelo menos por um tempo, até que outras condições metabólicas se organizem. Então, não existe uma unanimidade. E o legal da biorressonância é isso, é entregar muitos detalhes e fazer com que a gente use essas informações para personalizar tratamentos e mostrar para as pessoas que é possível a gente fazer um tratamento preciso e específico para ela. Isso que é bem legal, né? A biorressonância trouxe para a gente essa possibilidade da gente tratar as pessoas, avaliar as pessoas como um ser único e não como uma, digamos assim, uma lei, né? Todo mundo é igual. Não, a gente consegue personalizar e cada pessoa ser vista de uma forma individualizada. Bem legal, né? Eu acho que assim, até trazendo um comentário antes da gente ir para o próximo ponto, né? Porque a gente vê também, tanto na medicina em geral, né? Até mesmo na naturopatia, essa tendência da gente generalizar porque é mais fácil, né? Generalizar do tipo, ah, sei lá, vou dar um chute, que nem você falou do brócolis, né? Banana. Banana é bom para todo mundo, ou sei lá, banana d'água é melhor para as pessoas que têm constipação. E basicamente, eu acho que o que se define mais, difere um pouco, talvez seja esses detalhes pequenos, mas que não necessariamente é factual, né? Mas tipo, a banana d'água é só para quem tem constipação, e a banana prata para quem tem constipação não consumir, evitar, consumir outra banana. Mas é uma coisa muito generalizada, né? Então eu vejo que o legal disso é que desafia nós, né, terapeutas em geral, e eu sei que você também é, mas assim, desafia tudo que a gente conhece como beabá de livro. Porque eu sinto que, claro, os estudos que a gente vê, né, por aí, em todos os sentidos, eles vão ajudar em muito. Mas essa generalização muitas vezes faz a gente perder as nuances, né? E perder até um pouco da magia também. Então, acho que a biorressonância resgata um pouco dessa magia individual de cada um. E justamente o que você trouxe também de individualizar nesse sentido, mas também de compreender que aquilo é temporário. Pode ser que daqui a um tempo isso se altere, né? Dependendo da forma como a pessoa usa essa informação, né? Então, por exemplo, então o brócolis não é legal para mim agora, legal. Então, o que que é bom? Vou utilizar isso, além dos outros vários hábitos, né? Que a gente tem que ter ciência, que também tem hábitos que podem ser legais ou não, dependendo das pessoas, né? Por exemplo, a corrida não é boa para todo mundo, também é outro exemplo, né? Então, eu acho que é essa questão da gente conseguir utilizar a nosso favor, né? Então, muito legal. Gratidão. Muito bom. Gente, só um parênteses aqui, rapidinho, para quem está entrando, gratidão pela presença. Sugestão, se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário ao longo dessa live, mandem aqui pra gente nesse balãozinho aqui embaixo de interrogação, que fica mais fácil da gente resgatar isso no final da live, porque quando é pelos comentários, às vezes, né, acaba passando. Mas no final a gente vai abrir para perguntas, com certeza. Bom, segundo ponto aqui seria para quem que você indica nessa ferramenta e como ferramenta de diagnóstico, que é a biorressonância, né? Quais são as diferenças entre ela e o exame de sangue? Perfeito, vamos lá. Para quem que eu indico, né? Na verdade, a indicação seria para qualquer pessoa que tivesse a curiosidade de entender como está a sua saúde, seja ela saudável ou seja ela doente. Quem está saudável é o melhor dos mundos, porque a gente consegue avaliar a pessoa, entender as tendências de adoecimento dela e fazer ajustes para que ela não venha adoecer, né? E que ela tenha melhor desempenho, que ela venha ter mais longevidade, mais qualidade de vida. Esse é o tipo de pessoa de paciente, por exemplo, que chega aqui na melhor das condições. Que a gente não se preocupa tanto em reverter uma situação metabólica e sim otimizar. E existe aquela pessoa que realmente já está doente e que ela precisa de ajuda. A gente consegue enxergar as alterações também, seja acúmulo de carga tóxica, seja alterações fisiológicas. A gente consegue ver também, por exemplo, frequência de parasitas que estão ali, ou passaram pelo corpo, ou estão presentes. A gente consegue também entender, olha que interessante, eles fizeram um estudo, alguns estudos, né? Esses estudos demoraram décadas. Por exemplo, se a pessoa tem cirrose, a frequência do fígado muda para tal frequência, ou no intervalo X, de tal a tal. Então, a gente consegue
entender até a forma de alteração das células, quais são as possíveis doenças que a pessoa pode vir a ter por conta disso. Então, a gente consegue também ajudar essas pessoas que estão doentes a restabelecer a frequência adequada. E aí existem diversas técnicas. Inclusive, o seu trabalho é fundamental para que as pessoas possam restabelecer as funções fisiológicas e retornar à normalidade. Existem várias possibilidades, sejam elas medicamentosas, não indico muito, mas é possível. Sejam elas naturais, seriam as melhores e com certeza ajudam muito e a gente conseguiria equilibrar esse paciente, essa pessoa novamente. Então, a gente não existe uma contraindicação, por exemplo, essa pessoa não deveria fazer. Então, sempre aquela pessoa que está com vontade de melhorar a saúde dela, estando saudável ou não, né? E com relação a esse comparativo, é muito importante, interessante essa pergunta, porque as pessoas perguntam muito isso. Ah, mas assim, no meu exame de sangue não apareceu essa informação, ou o resultado está diferente. E aí eu falo, realmente tem que estar diferente, não pode ser igual. Aí a pessoa pergunta, mas por quê, né? Por que você está contente porque é diferente, né? Não deveria ser igual? Na verdade, não. Vamos pensar o seguinte: pensa que a gente tem um bairro, que seja um quarteirão, que seja um órgão e um quarteirão. E aí, você quer saber o quanto tem de determinada coisa dentro daquele quarteirão. E você faz uma amostragem. Qual seria a amostragem? Você vai passar no meio da rua e pegar o que tem ali. E aí, o que tem ali é o que você acha que tem dentro daquele quarteirão, certo? Isso é o exame de sangue hoje. Por quê? A gente pega alguns ml e as pessoas têm litros de sangue e a gente consegue avaliar dentro dos parâmetros que foram, né, calculados ao longo das últimas décadas o que é normal, o que é bom, o que é ruim. Então, o exame de sangue faz isso. Qual é o diferencial da biorressonância? A gente avalia o todo. Não existe barreira. Então, a gente vai avaliar, inclusive, a questão intracelular. Então, é diferente o resultado. Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, ah, eu não tenho me sentido bem, não estou disposto, não tô disposta, não estou me sentindo bem, mas meus exames são todos normais. E por que são todos normais? Porque é só uma amostra e só o que está no sangue. Mas, na verdade, o que está doente, entre aspas, não é o seu sangue em si, são suas células. As alterações estão lá dentro, não estão tanto fora. Porque as nossas veias, nossas artérias são como estradas e ruas. Como é que eu vou avaliar o interior das casas pelas ruas e pelas avenidas numa cidade? Não tem como. Tem como eu traçar padrões. Mas falar que eu vou ser assertivo, preciso, e que eu vou conseguir, de uma forma antecipada, encontrar um problema dentro das casas, não. A biorressonância tem essa grande vantagem. Eu estou olhando tudo. Então, se eu percebo alteração dentro da casa, vai aparecer. Se tem alguma alteração, vai aparecer. E aí a pessoa às vezes não está sentindo. Ela fala, nossa, mas você fala que eu posso ter uma alteração na tireoide, mas eu não me sinto indisposto. Eu falo, ainda não. Pode demorar 5, 10, 15, 20 anos. Pode demorar 2 anos, um ano, não sei. Mas está em curso, está em andamento. Então, essa é a grande vantagem da biorressonância. É a gente conseguir prever certas situações e olhar o todo sempre, nunca só a parte. Então, a gente não está ali avaliando só um hormônio, uma dosagem de uma vitamina. Às vezes, vitamina D. Ah, tá excelente a minha vitamina D, mas eu fico doente o tempo todo. Mas a sua vitamina D está chegando onde precisa chegar, porque às vezes ela não entra na célula. Existem algumas questões que impedem a entrada de minerais, vitaminas, aminoácidos no interior da célula. Então, pode ser que isso esteja ocorrendo com você. E os seus exames são normais. E os médicos vão te falar: não, você não tem nada, porque ó, o papel aqui diz que tá tudo normal. Mas a pessoa fala assim: mas eu não me sinto bem. E é o que acontece, né? Muito. A gente escuta quase todos os dias ou todos os dias isso. As pessoas chegam, falam assim: eu não me sinto bem, mas meus exames são normais. É porque a gente está avaliando uma gota no oceano e não
todo o seu corpo. Esse é o diferencial. Muito legal, né? Eu acho que até bom de você ter trazido isso, né? Porque na naturopatia a gente também conversa muito sobre isso, sobre casos subclínicos, né? Casos que não vão aparecer, né, em exames normais e que são subclínicos. Até, por exemplo, hipotiroidismo subclínico, que na teoria, olhando lá os valores considerados normais, né, pela medicina, não tá como se estivesse normal, mas é subclínico, a gente nota, né, os sintomas e etc. Então, eu acho que a biorressonância corrobora bastante com isso, né? E também lembrando, que é uma coisa que me veio aqui em mente enquanto estava falando, eu já não me lembro o percentual exato, né? Mas para quem não sabe, gente, o sangue, ele não, acho que ele não chega a ser nem 20% dos nossos fluidos corporais, né? A linfa, que é um dos fluidos corporais, ela é praticamente 80%, eu já não me lembro o percentual exato, né? Mas aí também tem isso. Então, se a gente está analisando só o sangue, se não tem uma análise dos outros fluidos, e que nem você falou, dos outros detalhes que a gente tem no nosso corpo, que análise é essa, né? Uma análise realmente tem uma meia verdade, ou talvez nem meia, né? Um terço de uma verdade aí nessa questão, né? Enfim, bem interessante. Gratidão, Rafa. Bom, aí a próxima pergunta, e aí, gente, só para vocês saberem, a gente tem 4 pontos aqui, tá? Que a gente vai abordar, 4 perguntas, e a gente já está indo para a terceira. Então, quem já quiser aí escrever sua pergunta, suas questões, fica à vontade. Tá? Então, terceira seria para você contar como você descobriu essa ferramenta e como que ela te auxiliou, né, na sua vida. Eu descobri, por uma situação pessoal, assim, que aconteceu comigo, com a minha família. Eu tenho um filho de 8 anos, o Matheus, e há 4 anos atrás, um pouco mais de 4 anos, a gente recebeu um diagnóstico de que ele tem uma doença rara chamada Tay-Sachs, e essa doença é neurodegenerativa. E ela é rara e não tem cura, e com 100% de mortalidade. E, e a gente já vinha há mais de um ano, quase um ano e meio pelo menos, buscando um diagnóstico, porque era uma criança normal, até 4, 5 anos de idade, e começou a cair, a desaprender algumas coisas. E, e aí, quando a gente recebeu essa informação, para a gente foi um baque, porque a gente buscou os melhores médicos, Meu pai é médico, meu irmão é médico. Eu estava fazendo mestrado na época, estudando muito também, muito afeiçoado, se acostumado com os estudos científicos, clínicos, né? Então pesquisei também, li toda a literatura que tinha sobre a doença, que é muito pouco, é, e aí a gente se viu praticamente sem alternativas. E a partir dali a gente teve que tomar uma decisão, né? Ou a gente aceitava que não tinha que ser feito, ou a gente buscava algo por si mesmo e correndo riscos, né? E a gente optou pelo segundo caminho, que foi escolher um caminho próprio e traçar isso aí, entender o que ia acontecer e assimilar e ver o que dava, né? E as coisas foram acontecendo para a gente de uma forma assim muito interessante, porque a biorressonância para mim foi aparecendo através de sites que eu ia buscando e às vezes nem buscava isso e vinha para mim pessoas que depois eu fui conversar e também me ajudaram muito nesse caminho a encontrar os equipamentos, a encontrar as pessoas. E quando surgiu a biorressonância para a gente, foi um mundo que se abriu para a gente, porque na verdade a gente começou a entender que não existe as regras que a gente tanto traçava para a gente, de que aquilo é bom, aquilo é ruim, a dose é essa ou a dose é aquela, e não tem o meio do caminho, e não tem a individualidade, né? Não, é o grupo, né? Assim, então, é para fazer desse jeito, a droga tal, tem que fazer desse jeito, né? E só assim que funciona. E só esse tipo de tratamento. Então a gente começou a entender que não, que existiam possibilidades. E a biorressonância ensinou muito pra gente isso, que existe a individualidade. E existe também a gente enxergar um terreno biológico, que a gente chama, que é essa matriz toda, até que ele comentou sobre a linfa, as células, né? Tudo isso aí ocupa muito do corpo e é muito pouco avaliado. As ferramentas médicas hoje, para avaliar esse tipo de interação, elas são quase nulas. A gente não encontra isso no laboratório à disposição para fazer. E a biorressonância traz essa informação, justo essa, que é a mais importante. E a partir daí a gente viveu a biorressonância de fato. Então, o nosso filho, praticamente tudo que a gente faz,
é testado através da biorressonância, é avaliado e ele é avaliado e reavaliado constantemente. A alimentação dele é baseada em cima da biorressonância. Tem uma nutricionista que ajuda a gente a fazer todo um equilíbrio, um ajuste, mas a base dos quais são os alimentos que ele ingere hoje, a biorressonância é que vai determinar. Então, a gente viveu a biorressonância praticamente para ele e os resultados foram extraordinários. Hoje ele vai fazer 9 anos em agosto. As crianças que têm a mesma mutação genética dele e a mesma idade, nasceram no mesmo ano, a gente conhece 5. Então, 3 faleceram, uma está em estado vegetativo e ele vai para a escola, ele anda, ele interage com outras crianças. Então, é muito diferente o resultado dele, né? Ele não é uma criança que fica doente com frequência, ele tem retomado certas funções que ele tinha perdido antes. Então, a biorressonância trouxe para a gente tudo isso, né? Esses benefícios todos. Então, o que no início era para o nosso filho, a gente começou a entender que não dava para ficar com esse resultado na mão e não mostrar para as outras pessoas o quanto isso é benéfico. E aí foi a partir dali que a gente decidiu mudar de área. Eu trabalhava na pesquisa clínica, com medicamentos, inclusive. Eu já fui gestor de centro de pesquisa clínica e praticamente abri mão da minha carreira acadêmica, né, tudo que eu busquei e plantei lá atrás, para iniciar um novo rumo, uma nova história, né? E a biorressonância, ela praticamente foi a nossa virada de chave. E o despertar para um novo mundo, uma nova realidade que a gente não sabia que existia. E aí apareceram todas as terapias, a naturopatia, e a gente foi agregando tudo isso, né? E com certeza os benefícios só foram aparecendo. Muito inspirador, né? E emocionante também essa história. Eu acho que, com toda certeza, você também deve auxiliar muitas pessoas que acabam tirando essa sensação de emoção, né? Também a gente ouvir a história. E, enfim, agradeço também por a gente ter se conectado e muito feliz. E para quem não sabe, gente, a gente está aí estudando e planejando e organizando para a gente também ter essa parceria, né, na diagnose. Então, para quem eventualmente sentir, né, de passar por um exame de biorressonância para compreender um pouco mais como que tá e o que seguir, até na linha da naturopatia também. Então, conversa com a gente depois, né, manda mensagem para mim, manda mensagem também para o Rafa, e a gente realmente está nessa busca de auxiliar mais as pessoas com isso. Então, enfim, não tem nem o que dizer, não tenho mais palavras, acho que é muito maravilhosa essa história. E agradeço, né, por também se abrir e partilhar um pouco, porque eu sinto que é uma história pessoal, né? Então acho que às vezes também mexe com o teu coração, provavelmente, de falar, né? Então, gratidão. Uhum. Bom, a quarta e última aqui, gente, fiquem à vontade para mandar de vocês também, seria para você dar dicas para as pessoas, né? Dicas suas para todo mundo, né? Suas que você imagine que pode despertar alguma coisa para alguém e auxiliar alguém também. Eu acredito muito que o que as pessoas têm que entender é que a medicina, até a nossa área de trabalho, a área terapêutica, que é muito vasta e muito ampla, assim, com vários conhecimentos, né, agregados, praticamente a gente não sabe muita coisa ainda, né? Por mais que se estude, por mais que se busque, não existe uma verdade única e assim, que não é possível ser diferente. Então, eu acredito muito que o resultado que a gente teve com a biorressonância e o que aconteceu na nossa vida veio mostrar que sempre existem possibilidades. Então, e a biorressonância ela ajuda muito a enxergar essas possibilidades. Então, eu acho que é importante para vocês, seja na vida pessoal, profissional, seja na parte da saúde, essas possibilidades sempre existem. E é importante que vocês sempre avaliem isso. Não deixar que ninguém fale para você que você tem 1 mês de vida, 6 meses de vida, ou que você pode ou não pode alguma coisa, né? Na verdade, quem determina isso somos nós e o que a gente faz com o nosso tempo que a gente tem aqui. Então, da mesma forma que a biorressonância foi uma ferramenta importante, tem sido para a gente e vai continuar sendo, a dica que eu dou é essa, que vocês sempre estejam atentos a novas possibilidades e abertos,
né, a buscar novo conhecimento, buscar novas possibilidades. A biorressonância não é a única ferramenta, com certeza existem outras muito, muito boas também, mas a biorressonância ela pode te ajudar muito nisso, em avaliar seu corpo, avaliar sua saúde, se você tem acúmulo de carga tóxica, se sua sua condição fisiológica está alterada. Então, para quem busca realmente saúde e de uma forma duradoura, não é melhorar hoje e só, né? Mas melhorar e manter esse resultado, com certeza a biorressonância é uma ferramenta que vai ajudar muito na sua saúde, na sua vida, na sua qualidade de vida também. Então, a minha dica é essa, sempre estar atento às possibilidades e também entender que a biorressonância é uma ferramenta que abre todas essas possibilidades também para a saúde, né? E que vale muito a pena conhecer, ter essa experiência. Gratidão, Rafael. Eu concordo muito, assim, muito bonita a tua fala. Acho que a gente tem uma tendência de, para facilitar, né, a compreensão, em geral, a gente tem uma tendência de criar muitas caixinhas, né, de Uhum. estudos, ou de conhecimentos e por aí vai. E existe uma dificuldade muito grande de romper essas barreirinhas, essas caixinhas, e deixar todo aquilo tudo, digamos assim, melange, né, de informações se misturarem um pouco mais e se misturarem com o que vai além da consciência, né? Essa supraconsciência que a gente, em geral, não acessa, né, no dia a dia. E eu acredito que isso da gente entender que a gente sabe muito pouco, que é só, seja pela biorressonância, seja pela naturopatia, seja pela, né, toda a medicina que você também estudou antes e continua estudando, pela física, né, enfim, a gente ainda sabe muito pouco, porque de qualquer forma também a linguagem é muito limitante, né? Então, a partir do momento que a gente consegue romper um pouco com essas barreiras e que é uma coisa que está aí para trabalharmos aí nesse novo século, nessa nossa virada e essa era de aquário, eu acho que, né, a gente está com uma oportunidade muito grande de romper com essas limitações, né? As crenças limitantes em geral de tudo que existe, né? Então, é, adorei tua dica, né, para todo mundo. Confio que é isso, a gente tem que conseguir romper com as crenças limitantes da sociedade e com as nossas, né? E muitas vezes a da sociedade também reflete as nossas. Então, já me vi muitas vezes falando, ah, mas eu não acredito em tal coisa e por que eu estou vivendo na sociedade assim, né? Eu me questionando internamente. E às vezes eu falo, até que ponto eu realmente tenho essa crença que eu acredito que tenho? Porque muitas vezes o lá fora também espelha, né? No sentido de até onde você realmente está 100% livre dessas amarras, dessas limitações. Então, acho que fica aí para todo mundo de reflexão. Não, não subiu nenhuma pergunta, acho que a galera deve estar ainda, né? Tentando compreender um pouco mais, acho que sai um pouco da caixa mesmo. Vou dar uns minutinhos para a galera ver, né? Se quer agregar alguma coisa, mas também abro para você, se você quiser, dentro disso tudo, porque eu sei que foram pontos específicos, né, que a gente tocou. Mas se você quiser trazer alguma coisa além do que você já trouxe, né, alguma sugestão. E também quero sugerir às pessoas isso, né? Quem tivesse interesse de buscar compreender mais do teu trabalho, ficar à vontade para entrar em contato contigo. Quem quiser fazer um trabalho em conjunto, né, não só com o Rafa, né, também comigo, também fica à vontade para buscar. Né? A gente está nesse processo de tecer essas novas possibilidades aí juntos. E agradeço bastante teu tempo. Para quem não sabe, a gente estava aqui até tentando encontrar a ordem das nossas próximas lives. Eu vou, enquanto a gente, né, enquanto você vai falando um pouquinho, eu vou achar que eu falo, porque a gente ainda tem mais 3 lives planejadas ou básicas, assim, né? E eventualmente, quem sabe, depois dessas próximas 3, a gente não entra em outras. Mas vou passar para você e vou procurar aqui exatamente os temas para falar para a galera. Gratidão. Eu acho que o que é legal a gente conversar um pouco mais, explorar o assunto, seria da alimentação, né? Porque eu acredito muito no seu trabalho e como ele impacta a saúde e a vida das pessoas. No mundo que a gente vê hoje, que as pessoas praticamente consomem alimentos industrializados só, a gente vai no mercado hoje, passa na fila do caixa, se a gente começa a olhar o carrinho das pessoas, a gente começa a perceber que tem famílias que consomem 70, 80, 90% de produtos industrializados e às vezes 10% de hortifruti, né, frutas, verduras, legumes, às vezes nem isso. A gente sabe que a vida é corrida, que muitas das vezes
a gente não tem tempo de preparar os alimentos como a gente gostaria, muitas das vezes, né? Porque as pessoas normalmente cozinham, né? Os alimentos, não comem cru, não tem o hábito de ter essa dieta mais crua. Mas o que a gente percebe é essa tendência. Infelizmente, as pessoas adoecem muito por isso também, porque os alimentos industrializados, eles têm os conservantes, muito açúcar, tem outras questões aí que vão atrapalhar a saúde a longo prazo, né? E essa questão da alimentação, ela é muito importante. Ela, basicamente, assim, tirando o ar que a gente respira, e a água que a gente bebe, o que a gente mais coloca em contato com o nosso corpo depois são os alimentos que a gente ingere. Então é uma responsabilidade muito grande. O ambiente que a gente está, se a gente respira um ar ruim, isso vai trazer para a gente problemas a longo prazo. Se a gente não se preocupa com a água que a gente toma, se é uma água com cloro, se é uma água que não é tratada. Então isso é importante também, até poderia ser até um tema de uma live. Tem muita coisa para falar sobre água, tem muitos detalhes interessantes que a gente pode levar em consideração. E os alimentos, né? Então, os alimentos, eles são muito importantes. Então, se a gente não se preocupa com os tipos de alimentos que a gente está ingerindo, e inverter essa ordem de descascar mais, né, e desembalar menos, é, e mudar inverter esse percentual aí, ficar aí com 70, 80% do carrinho sendo do hortifruti e não dos produtos de prateleira industrializados, quando a gente faz essa mudança, isso muda muito na saúde. A gente percebe a saúde também da minha outra filha, da Júlia, em relação às outras crianças da turma, é uma criança que praticamente não adoece também. Até as questões de agitação, de sono, a gente percebe uma diferença dela em relação às outras crianças. Isso muda muito o mental, interfere muito no mental. Então, essa questão da alimentação ela é muito importante. E a biorressonância ela ajuda muito nesse sentido, porque essa ferramenta ela consegue avaliar se aquele alimento, assim, como aquele alimento vai interagir com o seu corpo. Isso que é interessante. Então, essa interação ela ajuda muito, porque a gente entendendo que essa interação é positiva, e a gente se cercar dos alimentos que têm essa interação positiva, faz com que os nossos resultados na saúde sejam muito bons e muito rápidos. Às vezes a gente está até se alimentando de bons alimentos, mas às vezes naquele momento aquele alimento não está te fazendo bem. E às vezes a gente não percebe isso também, porque muitas das vezes as alterações vêm no dia seguinte, ou depois de 2 ou 3 dias, e a gente já não consegue mais associar isso. Então é interessante a gente pensar muito na questão do alimento, por isso que a gente quando a gente se conheceu, eu achei muito interessante o seu trabalho e eu acho que casa muito bem essa questão da biorressonância com a alimentação. Porque justamente a alimentação ela é fundamental para uma pessoa ter saúde hoje. O que é bem legal dessa conversa é que é isso que você já trouxe, né? Acredito que a gente talvez dar um passo atrás para todo mundo que está ouvindo, quem for ouvir depois, de observar quando a gente fala de alimentação, o que significa, né? E aí eu acho que quando a gente fala de nutrição já é um pouco mais amplo, e entra esse conceito do ar, da água, porque isso faz parte da nutrição, o sol, enfim, tudo que a gente coloca para dentro, que de certa forma tem alguma reação química interna, é nutrição, né? E pode ser uma nutrição positiva ou não. Então essa questão do ar e da água é pouco conversado, né? Porque, infelizmente, a gente acaba focando muitas vezes, até por conta da própria mídia, da forma como divulga, indo tipo, tal coisa faz mal, meu Deus. E aí a gente fica naquela coisa de focar muito e não olhar para o todo, né? Porque às vezes pode ser sim que a pessoa esteja consumindo alguma coisa que talvez seja muito processada, mas o ar hoje em dia também está muito processado, né? A água também está muito processada, muito tratada com muitas coisas, e que são itens que deveriam estar muito mais. O ar não tem como, né? Está super presente. É o item número 1 aí da nutrição. Todo mundo precisa de ar, né? Ficar poucos. Para algumas pessoas não dá nem para ficar 1 minuto sem respirar. Imagina. E a alimentação já é dito, já demonstrado que o ser humano que não está muito intoxicado, que está com uma alimentação relativamente saudável, consegue ficar 1, 2, 3, 4 meses sem consumir nada, só água, né? Então isso é possível. Então imagina o quanto o ar é muito mais presente e a água no segundo lugar do que os alimentos, né? Então acho que
esse conceito de prestar um pouco mais atenção na nossa nutrição para além do alimento mastigado ou bebido, tomado, etc. Né, é bem importante. E outros itens que eu acredito que na biorressonância também a gente tem a possibilidade de observar seriam os itens de limpeza, de higiene, né? Muitas coisas que podem estar causando também uma certa inflamação e que a gente desconhece ou que não dá atenção, que fala, tanto faz, é qualquer escova de dente, é qualquer pasta de dente, é qualquer sabão e tanto faz, né? Então, também é outro campo de compreensão, porque, é claro, a gente vive em uma sociedade que muitos adiantos foram feitos, mas às vezes são adiantos que podem até trazer uma facilidade ali momentânea, mas que no longo prazo não são um investimento saudável, né? Seja de tempo. Então, às vezes, vale mais a gente demorar um pouco mais para preparar nosso alimento, gastar um pouquinho mais no alimento de melhor qualidade, porque isso é um investimento para o longo prazo. Então, se alguém, talvez, no final da nossa vida falasse, olha, se você tivesse optado por isso, 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 você ia ter ganho mais 5, 6 anos de vida. Exemplo, tá? Uma brincadeira. Mas o que a gente iria ter escolhido, né? Então, acho que também não é só no conceito de vida ou morte, mas de qualidade, né? Qualidade de vida, da gente conseguir, talvez, passar dessa para melhor, melhor, se sentindo bem, feliz, não estando, talvez, numa situação de, seja invalidez ou dificuldade de locomoção ou quadros de, né, uma certa doença, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, quem sabe que bem ou mal doença é só um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio interno que pode ser reequilibrado, até a própria biorressonância auxilia nisso. Então é muito legal. E eu sinto que quando a gente já traz para esse lado da alimentação, no sentido mais corriqueiro, né, de mastigar, engolir ou de tomar, a consciência do que a gente coloca para dentro afeta as nossas células, né? Porque se a gente coloca para dentro alguma coisa que tem uma vibração mais densa, naturalmente a gente também vai acabar afetando essa vibração interna, né? A gente modifica a vibração das nossas células consumindo itens que têm uma vibração mais densa ou que não têm uma vibração muito alta, até estão mortos, né? Na alimentação viva a gente fala dos biogênicos, que criam vida, né? E aí também quando a gente pensa em o que cria vida, é um alimento vivo, um alimento que não passou por processamento, um alimento que foi talvez plantado da melhor maneira, colhido da melhor maneira, né? E tem os biocidas, que são contra a vida, né? Então, ultraprocessados são biocidas, né? Então, muitas vezes também os produtos de origem animal que não são naquele lá que você foi e tirou o leitinho da vaca, ou você colheu o ovinho ali da sua galinha, né, que é criação mais orgânica, é diferente de um leite que é vendido em saquinho, que é um ovo vendido, né, de qualquer granja, que a galinha, coitada, é criada da pior maneira possível. Então, sim, minha linha é a linha de frugivorismo, ou seja, eu não sou a favor do consumo de alimentos de origem animal, mas eu confio que se é para ingerir, que seja, né, da melhor qualidade que seja possível para aquela pessoa, né? Então, tem pessoas que vão sim usufruir ou poder usufruir de alimentos de origem animal de maneira saudável, desde que possam, né, ter contato com a melhor maneira de criar esse bichinho, ou a melhor maneira de realmente usufruir desse produto, digamos assim, alimentício, né? Então, dentro da naturopatia tem muito disso. E a linha que eu sigo, que talvez ainda é um pouquinho desconhecida no Brasil, ou pouco falada, é diferente da maior parte das linhas de terapeutas naturopatas, porque é considerada a linha original, né? Porque a linha a naturopatia atual, muito falada, é uma naturopatia que é muito a favor do alimento cozido, mesmo que seja no vapor, etc, né? E a original, ela vai de acordo com a nossa fisiologia, que é a favor do alimento cru, né? Porque o único animal, ser vivo, no planeta que processa seu alimento com fogo é o ser humano, né? Você não vê um cavalo ir lá esquentar o capim dele antes de comer, né? Ou tipo, o cachorro, se ele não fosse um pet, né? Ele não iria ter uma ração, ele iria comer a carne crua. E muitas vezes até certas frutas, porque os cachorros não são carnívoros, né? Eles são onívoros. Então a gente também observaria isso, e já os gatos são sim carnívoros. Então a gente poderia observar qual é o funcionamento original. Se a gente for para uma savana, por exemplo, que é diferente dos nossos animais de estimação, eles vão se alimentar da maneira original. E se a gente for ver quais são os animais que são mais parecidos com a gente, os primatas, a tendência é a alimentação deles ser majoritariamente frugívora. Não todos, tá? Tem alguns que não, mas chimpanzés, bonobos são os mais similares a gente até de DNA, né? E eles realmente se alimentam de maneira frugívora. Claro, de vez em quando vai ter algum ovinho
ou talvez algum inseto, mas é uma coisa esporádica quando eles estão com necessidade, quando não encontraram o suficiente de frutas ou vegetais. Então, acho que na naturopatia original a gente volta um pouquinho, dá um passinho atrás, né? Nessa tendência de estar sempre tentando facilitar e congelar todo o alimento para a semana inteira, porque super entendo, a gente também vive numa sociedade em que a gente está num ritmo antinatural. Então, muitas vezes, medidas antinaturais precisam ser tomadas. Só que são medidas que vão retirar a gente também do nosso caminhar natural. E aí, acredito eu que, por meio de várias ferramentas, né, seja a biorressonância, seja a própria naturopatia, ou geoterapia, né, ou até mesmo, se a gente for falar de outros trabalhos que podem ser feitos, vão auxiliar a gente a voltar para esse ritmo, ou mais próximo dele, né? Então, observação do sono, qualidade de sono, exercícios, né? Tudo que você trouxe, pincelou um pouquinho aí ao longo da live, também é uma necessidade muito forte de a gente observar, né? Então, legal. Gratidão, querido. Acho que sim, que tem muita coisa em comum, né? Tem muita forma de traçar e de trançar, né, esses caminhos, né, com essas ferramentas. E, enfim, até em nível de, para quem tiver curiosidade, né, gente, eu acho que vale começar a estudar um pouco mais do que a gente sabe de corpo humano, mas não se limitar ao que a gente estuda, né? E, obviamente, compreender que, no final das contas, como você trouxe, né, das células e dos átomos, que seria essa, né, partícula menor que a gente poderia encontrar dos átomos, é muito parecido com o universo lá fora, né? Tem até aquela expressão em inglês que é as above, so below, né? Então, como em cima é embaixo. Então, se a gente observar o cosmos como um todo, o desenho do cosmos, é muito parecido com o que rola aqui dentro, né, em nível molecular. Se quiser pegar realmente um microscópio que consiga mostrar tudo, é muito parecido. Intercelular, as cores, né, as movimentações, é muito similar ao universo lá fora. Então, a magia interna, ela também reflete essa magia externa. Então, às vezes a gente olha muito lá para essas fotos, né, do grande universo e fala, nossa, que coisa maravilhosa. É igual aqui dentro, né? É muito parecido. Então, quando a gente se permite entender que a gente sabe quase nada e que as possibilidades são múltiplas, né, que nem você já trouxe, fica muito mais bonito, né, e fica muito mais fácil. E quanto mais a gente também volta para o nosso natural, que é claro, só da gente estar fazendo essa live a gente já é antinatural, né, tipo com esse né, celular na cara, luz na cara, mas é a gente buscar com todo o resto equilibrar, né. Então a gente nunca vai conseguir fazer 100% o que a gente estaria fazendo se a gente vivesse lá fora, né, no meio do mato, sem internet, sem nada, mas o máximo possível que a gente puder, eu acho que já é o caminho, né? E, enfim, é isso, eu agradeço muito, muito legal. Até o que eu tinha prometido, né? Então hoje a nossa intenção era falar um pouquinho sobre isso tudo. E as 3 próximas que a gente planejou, a próxima seria sobre tireoide, adrenais e pâncreas, né? Esse foi o tema que a gente pensou. A gente vai aí raciocinar como é que a gente vai concatenar essas todas. Depois seria cérebro, sistema imunológico e intestinos. Bem legal, né? A correlação. E depois seria sistema linfático, rins e fígado. Então, a princípio, são os temas que a gente pensou para as próximas. É claro que super sujeito a modificações dependendo do fluxo, né? A gente não está muito preso. É só a gente ir sentindo mesmo o que vai valer a pena, o que vai ser legal para vocês ouvirem. E se alguém, claro, tiver super interesse em alguma coisa específica, quiser mandar para a gente sugestão futura de tema, fica em aberto. E essa ideia que você falou da água, acho que ia ser super legal fazer uma live sobre água, né? Que é uma coisa pouco conversada. Eu já fiz uma live anterior, mas com certeza não com o nível de detalhe que você pode trazer da biorressonância, né? De tudo que você já testou. Mas falando um pouco, né, sobre esse conceito do que seria uma água saudável, né? Então, muitas vezes a gente tem o conceito da água mineral, que é como se fosse saudável, mas não necessariamente ela é saudável, né? Então, depende muito da qualidade dessa água, de onde ela está vindo, do quão pesada ela é em termos de minerais ou não. Né? Então, acho que daria pra gente abordar muita coisa, com certeza. Nossa, falei super. Perdão, Rafa, mas passar a palavra para você. Eu concordo com tudo. Eu acredito muito na questão da alimentação. Eu acho que o que você comentou realmente é o lado oposto do que vem sendo feito hoje no dia a dia, das pessoas se alimentando praticamente exclusivamente, no caso de alimentos industrializados. Eu acho que a gente tem realmente que retroceder e voltar esse caminho, né? Para que
a gente possa sim retornar mais ao natural e quanto mais próximo do natural, mais saudável e melhor vai ser a questão da saúde, o equilíbrio, a longevidade, né? Com certeza tudo isso vai acontecendo à medida que a gente vai voltando ao natural. E com relação às próximas lives, com certeza esses temas são bem interessantes para que as pessoas possam entender um pouco a relação que esses órgãos têm entre eles, porque embora quando a gente vai, no caso, quando a gente estuda na escola, ou quem teve a oportunidade de fazer uma faculdade ou um curso mais aprofundado na área da saúde terapêutico, vai entender que a gente sempre vê os órgãos como grupos, assim, sistemas, né? A gente sempre vê o sistema respiratório, sistema circulatório, né? Sistema nervoso, e a gente muitas das vezes não consegue entender a relação que esses órgãos têm, mas na verdade, todos eles conversam entre si. A gente não pode viver sem a tireoide, né? Sem precisar repor um hormônio tireoidiano. Não pode tirar o pâncreas e falar que a gente vai conseguir sobreviver. Então, todos eles conversam. E é uma conversa bem interessante, porque muitas das vezes a gente consegue perceber que existe uma relação muito interessante. E a gente tem que cuidar dessa interação para que a saúde ela se mantenha, ou para restabelecer a saúde. Então a gente vai abordar esses temas dentro de cada uma das lives, explicando um pouquinho melhor sobre essa questão dos órgãos e como cada um deles pode auxiliar a gente na saúde, na longevidade, no bem-estar. E essa questão da água também seria interessante, se a gente puder fazer uma live a respeito. Tem bastante coisa interessante sobre a água e que as pessoas às vezes não se preocupam. Eu fui uma pessoa mesmo que tomava água de torneira normalmente, já está tratada, é boa. E aí depois, quando eu fui estudando, fui percebendo o quanto é importante a gente tomar cuidado com a água que a gente bebe. E só para lembrar também, que você comentou no começo, a questão que eu falei da alimentação, e você complementou, e sobre a não alimentação também, sobre o jejum, né? Os benefícios do jejum, com certeza, são enormes e é um tema que me deixa muito curioso sempre, assim, para estudar, e sempre que eu posso, eu estudo um pouco a respeito, porque realmente os resultados são fascinantes. E quanto mais eu estudo, mais eu sou adepto, e mais eu faço isso no meu filho, mais eu busco fazer também. E com certeza o jejum é uma ferramenta assim, imprescindível para quem quer alcançar uma saúde plena. Tem até uma frase muito legal de Rumi, né, que foi um filósofo, poeta, sufi, e ele falava a doçura no estômago vazio, né? Então, justamente essa coisa de se esvaziar permite que a gente perceba outras coisas, né? Então, é bem bonito isso também, de uma forma até poética de ver, não só fisiológica, né? Apesar de fisiologia já ser também um certo tipo de poesia. Mas tem outra que também diz que abster para obter, né? Então seria assim, a gente se abster de certas coisas, jejuar de certas coisas para obter outras, né? Então também sinto que é outro meio de estudo aí legal. O jejum com certeza é um tema que a gente poderia, quem sabe, além da água, né, abordar em algum momento também. E é isso, querido, te agradeço muito, foi maravilhoso, né? E que venham muitas mais. Então, que o nosso tempo, assim, a minha intenção era essa, né? Eu não sei se para você ficou legal, mas espero que sim. Que era de ser básico, né? Da gente abrir esse campo aí e a gente ir aprofundando aos pouquinhos. Então, doses homeopáticas para a galera que está começando a explorar esse campo, né? Então, muito bom. Te agradeço, Rafa, e enfim, a todos que também estiveram com a gente ou que forem assistir depois. Gratidão pelo tempo de vocês e bom descanso. Boa noite. Gratidão. Gratidão, obrigado pela oportunidade. Com certeza vamos fazer mais. Eu gosto muito de explicar e de mostrar um pouco desse outro mundo aí da biofísica. E com certeza vai ser uma oportunidade muito interessante da gente poder abordar esses temas e mais legal ainda é fazer todo esse link, toda essa conexão com o seu trabalho, com essa questão do crudivorismo. Eu acho que realmente tem tudo a ver. Gratidão. Gratidão, querido. É isso. Vamos nessa, vamos somando. Obrigada, um beijo. Boa noite, Obrigado. galera. Boa Beijão. noite.